Good morning, everybody. Bom dia a todos. So, I think we've pretty much done this line now. It's been over a week. Eu creio que a gente já tenha concluído essa linha, sendo que já passou uma semana. Any questions or any thoughts? Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Algum pensamento? Also, I was just thinking. Yeah, go on. I have just one question. We said that time period between the turning time and the closed door is a period of 6 months. Então, eu tenho uma pergunta. Nós dissemos que o período de tempo do tempo de tardança até o fechamento da porta são 6 meses. And between the turning time and the midway is 3 months, and between the midway and the closed door are also 3 months. E do tempo de tardança ao ponto no meio são 3 meses. Depois do ponto do meio até o fechamento da porta são outros 3 meses. But I don't know, we made the application of the 120 days and the 70 days. E nós fizemos a aplicação do 120 dias e 70 dias. It shouldn't be 90 days and 90 days. Será que não deveria ser 90 dias e depois 90 dias? So this here would be 90 and 90, Então aqui seria 90 e aqui 90. and this is midway. E aqui seria o ponto no meio. But I've just rubbed it out now. I've just erased it from the board. Ela acabou de apagar isso do quadro. But you also have a 120, as you said, Nós também teríamos o 120 and a 70. e um 70. And the difference is the 3 months and the 3 months, or the 90 days and the 90 days. E a diferença é os 3 meses ou os 90 dias That's divided here at midway. é dividido aqui no ponto do meio, But the 120 and the 70 is divided here, August the 15th. mas se a gente colocar 120 e 70, esse marco é dividido a 15 de agosto. This is counting literal days, Aqui seria contar dias literais and this is counting symbolic days, e aqui seria contar dias simbólicos, or using 30 days per month. ou então usando 30 dias por mês. And then the other measurement we had was using the Karaite calendar. E depois o outro cálculo que nós tínhamos era usando o calendário caraíta. Using the Karaite calendar, this is the first day of the first month. Usando o calendário caraíta, esse seria o primeiro dia do primeiro mês. This was the 5th day of the 4th month. Aqui seria o quinto dia do quarto mês. And this was the first day of the 5th month. Aqui seria o primeiro do quinto mês. Using Ezra 7:9. Se a gente usar Esdras 7 e 9. Does that make sense? Faz sentido? Thank you. So we got to this waymark here. Então nós chegamos a esse marco. Can we remember why? So we did answer this question already, Então nós já respondemos essa pergunta. but let me ask my sister again. Mas deixa eu perguntar à minha irmã de novo. This is their shut door, Aqui é o fechamento da porta. so there's no more intercession here. Então aqui a gente não tem mais intercessão. This would be the time of Jacob's trouble. Seria o tempo de angústia de Jacó. So in 1850, Então em 1850, they had to develop this chart and preach this message. eles tiveram que desenvolver esse diagrama e pregar essa mensagem. What's the point of preaching any message after the door is shut? E qual é o ponto de pregar essa mensagem depois da porta se fechar? Surely everyone's case is decided. Sendo que o caso de cada pessoa já foi decidido. Well, they still had the Netherlands to go and harvest. Porque ainda existe a colheita dos netineus. So if this is, I'm calling it the priests. I don't know if we actually do that. Eu estou chamando a isso linha dos sacerdotes, não estou certo se a gente faz isso. Because I'm not sure if we have Levites here, but anyway,
God is gathering his people to take the message to the world. Não sei se temos levitas aqui, mas de qualquer forma Deus está juntando o seu povo para levar uma mensagem ao mundo. So then this would be the line of the world, or the Nephilim. Então isso seria a linha do mundo ou a linha dos netineus. So who wants to try and just write the dates out for me? Então quem quer tentar e colocar aqui as datas? Any volunteers? Algum voluntário? Except you. We'll choose someone Exceto else. você. How about my sister sitting next to you? A irmã do seu lado. That way you can whisper the answers anyway. So if she's struggling. Você pode tentar ajudar. So where would you like to start? Sometimes you can. It's easier to do the first and the last because we know what they are already. It's up to you. Então, às vezes é mais fácil eu começar pelo primeiro marco e o último, porque são os mais fáceis. 1989. 1989. So this is in 1850. Então, em 1850, They needed to take this message eles precisaram levar essa mensagem to the world. ao mundo. So when the Millerites take the message to the world, Então, quando os mileritas levam a mensagem ao mundo, it's because the second coming is in 1863. é porque a segunda vinda é em 1863. So what are we thinking? Então, nessa linha do mundo, qual seria o primeiro marco? Do you see what I mean? Você consegue ver o que eu estou querendo dizer? So they're taking this message to the people of their time in Então, 1850. eles estão levando uma mensagem para o povo do seu tempo em 1850. So where would you start, or where would you end, or what dates should we populate this line with? Eu sei que Então- o final é a segunda vinda. I think the end would be the second coming, the last waymark. That would be the second advent, correct? What date shall I put for that? E que data eu colocaria para isso? 2021. 2021? 2021? Não. Okay. How can I explain it? Can anyone explain it better than me? Yeah. Can someone volunteer to explain it a bit better than I did? Algum voluntário para explicar isso melhor? A linha dos mileritas no é nosso tempo. So what they're saying is that they have to explain it for the Millerite line and not our time. 1844, 1844 Would be seria onde? no final. At the end. 1844 at the end. So the second coming is here. Então a segunda vinda seria aqui. So if we put 1844 here, Se você colocar 1844 aqui, so we're here taking the 1850 chart to the people. aqui eles estavam já levando esse diagrama de 1850 às pessoas. So that means at this point they're going to the world. Então significa que nesse ponto aqui eles estão indo para o mundo. So could the second coming be before they take the message to the world? Então será que a segunda vinda poderia ser antes de eles levarem a mensagem ao mundo? Não, Okay. certamente. We'll take that out. So what you're using the 2520, Então usando os 2520, the chiastic structure, essa estrutura quiástica, we drew it here. nós desenhamos isso aqui. Do you remember we said they could calculate the day and the hour of the second coming? Você lembra que eles conseguiam calcular o dia e a hora da segunda vinda? Sim. Do you remember Yes. what date we came up with? Você lembra que data a gente concluiu disso? We can do it quickly. Nós podemos fazer isso rapidamente. So you've got the two 2520s here. Então nós teríamos os dois 2520 aqui. So my brother, do you remember the dates of the 2520s? Irmão, você lembra as datas dos dois 2520? 1840.
44 e 1798. So it would be 677, 723. 677 to 1844, 677, 1798. 44. and 677 1798, 73, 723 1798. 1798. And then how do we calculate the chiastic structure E como é que nós então calculamos a estrutura quiástica for the second advent? para o segundo advento? 46 anos, 46 years são os mais 19, plus the 19, 46 plus são a 19. profecia de Isaías 7, and that would be the prophecy of Isaiah 7. e no princípio também tem que ter 46. 46, 19, So in the beginning you would also have to have 46 and 19, juntamente com a construção do templo. which would be the gathering or the construction of the temple. Okay. Portanto, ali no mundo, a primeira data deve ser 1798. So for the line of the world, the first waymark should be 1798. Okay, but what date does this give us for the second advent? Que data isso nos dá para o segundo advento? 1840, 1860. 46, 501. Não, 1700. 1863? She's saying 1863. 1863. Mhm. Então começa em 1798 So it would start in 1798 e termina em 1863. and it would end in 1863. Good. Very good. So this was the time of the end, Então isso era o tempo do Tempo fim do fim. Uhum. and this was Segunda the second vinda. advent. e aqui a segunda vinda. And then usually when I'm trying to construct a line, Então normalmente quando eu estou tentando construir uma linha, sometimes it is easier to put the first and the last in, às vezes é mais fácil colocar o primeiro e o último marco. and then sometimes I find it easier to put the middle one in. E às vezes o que eu acho mais fácil é colocar o marco do meio também. Even if you don't know the date or the event, Ainda que vocês não saibam a data ou o evento, what's always the middle waymark? My sister, qual é sempre esse marco do meio? do you know what the middle waymark is always? Você sabe qual é, como a gente chama esse marco do meio? É sempre o mesmo termo. Legado dominical. Sunday law? Sunday law? Okay. So let me see actually. So what other dates can we put in this line? Então, que outras datas nós podemos colocar nessa linha? Na segunda pode. 11 de agosto, The second waymark would be the 11th of August, 1840. 1840. E também 9 do 11. Or it could be 9/11. Ou você não quer aplicar aí 9 do 11? It would equate to 9/11 and our line. Seria uma aplicação de Pra nós. 11 de setembro na nossa linha. Uhum. Do you know what we place as the Sunday law here? 1850. 1850. Mm-hmm. E a data. We'll do the events in a second. Daqui a pouco nós vamos mencionar os eventos. So then what would this close of probation be? This is the shut door. E então esse fechamento da porta seria qual data? 1861. 1861. Very good. Certo. Okay, so let's put some dates in there. Sorry, not some dates, some events. Então vamos colocar alguns eventos aqui. What should we put for 1798? O que nós colocaríamos em 1798? Let's ask someone else, my sister. The formalization of the movement, or the Pope that goes into captivity. So this would be for the world. Isso seria a linha do mundo. So just as when we draw the line of the Nephilim
Então, quando nós fazemos a linha dos netineus, they don't know about Elder Jeff here. e eles aqui ainda não sabem sobre o ancião Jeff. So I think we would look for an external event like the arrest of the Pope. Então, sim, nós olharíamos para um evento externo como o Papa sendo levado em cativeiro. And Uriah Smith. Oh, okay. So what does Uriah Smith? What does Uriah Smith tell us is also going on in 1798, my brother? O que o Uriah Smith diz que acontece em 1798? O que o Uriah Smith diz que acontece em 1798? In his discourse on Daniel 11:40. Quando ele fala de Daniel 11:40. Do we remember what he says? How he interprets that verse? Você lembra como ele interpreta esse verso? No, that's No. okay. So what does Uriah Smith says going on here in Daniel 11:40? Então, o que Uriah Smith diz que acontece aqui em Daniel 11:40? Ocurrió una guerra entre Francia y el Imperio Turco. There's a war happening between France and the Turco. Turkey, the empire, El 9 de septiembre. Digo, el 11 de septiembre. at 9/11. Y sí. Y en otro caso, también Francia toma cautivo al Papa. Já foi mencionado. And also the Pope is taken into captivity by France. Okay, so the Pope here is taken into captivity. Então temos o Papa sendo levado em cativeiro. And France is at war with who? E a França está em guerra com quem? El Imperio Otomano, Turquía. Turkey, the Ottoman Empire. Okay. La guerra comenzó el 11 de septiembre. And that war began at 9/11. Yes, okay. I know where you're going. Okay, very good. So we have some external events here which should start plowing. This would be the plowing that are plowing the world. Então nós temos alguns eventos externos aqui, isso teria que ser o arar o mundo. So they should be starting to wake up here. Então eles deveriam começar a despertar aqui. My sister, what happened on August 11th, 1840? Irmão, o que acontece ao 11 de agosto de 1840? Do you remember? It was the Ottoman power that was. It was the overpowering of the Ottoman power. Okay. So it's the fall of the Ottoman Empire. The fall é a queda do Império Otomano. So as you're teaching Adventists, Então, à medida que a gente vai ensinando adventistas, where would you point them to for a quick reference? onde você iria indicá-los para uma referência bem rápida? This was Uriah Smith. Aqui seria Uriah Smith. If they, so where is this written about? Onde está escrito em relação ao Império Otomano, a queda do Império Otomano? Possibly. But, Samuel Snow? but possivelmente. Ellen White writes about this. Mas a irmã White também escreve sobre isso. Anybody? Alguém sabe? My sister? Irmã. Do you know where Ellen White writes about August 11th, 1840? Você sabe onde Ellen White escreve sobre o 11 de agosto de 1840? Great question. No Grande Conflito. 334.4. Is it? Thank you. 334.4. 334.4. Thank you. Okay, and this is where Islam was restrained. Aqui é onde o Islã é restrito. And then the Sunday law. E depois temos a lei dominical. So, my brother, what was the Sunday law in 1850?
Irmão, o que foi a lei dominical em 1850? So it's a trick question. É uma pergunta um pouco complicada, Okay, uma there wasn't- pegadinha. okay. Was there a Sunday law in 1850? Será que houve uma lei dominical em 1850? Okay, what was it called, or what was it? O que foi chamado ou sobre o que foi? Was the Fugitive Slave Act. Foi o ato fugitivo dos escravos? So they weren't allowed to work on Sundays or something? Então, será que eles não eram permitidos trabalhar no domingo ou algo assim? We had the runaway slaves that had to be returned from where they ran away from, so they had to go back to their owners. So if a slave escaped, Então, seria se um escravo fugisse, I think I'm correct, eu creio que eu estou certo, that this law said mas essa lei dizia: anyone that finds the runaway slave qualquer pessoa que achasse esse escravo fugitivo is obligated by law to return them, to turn them in. era obrigado pela lei a devolver esse escravo. So what's that got to do with Sunday? Why is that the Sunday law? Então, o que isso tem a ver com a lei dominical? My sister? Not sure. Isso tem a ver com a restrição da liberdade. It has to do with restriction of liberty. It was a restriction of liberty. Era uma restrição de liberdade, Are you saying it's nothing to do with Sunday worship? mas você está dizendo que não tem nada a ver com a adoração do domingo? Não. Não. Correct. So it's not really a Sunday law, so to speak. Então, não é uma lei dominical. So my brother, Irmão, why is the Fugitive Slave Act, why do we place that as a Sunday law? então por que a gente coloca esse ato fugitivo como uma lei dominical? And why are we saying that there's no Sunday Sabbath issue in 1850? Por que nós dizemos que não temos um problema de sábado e domingo mencionado aqui? First, because of the structure of early writings Primeiro pela the estrutura de primeiros escritos Great Controversy. e o grande conflito. Great controversy? I mean, the Great Controversy gives you the structure of Sunday law. So if you compare the Great Controversy... When you to- compare the Great Controversy with early writings, I O understand. grande conflito nos dá a estrutura da lei dominical, se nós compararmos isso com os primeiros escritos. then we know that it was the Fugitive Slave Act really fulfills that specific way more for the Millerites. Então, nós sabemos, se compararmos isso com o ato fugitivo dos escravos, isso se cumpre na linha milerita. Okay, so how do we know when we go through early writings Então, quando nós olhamos para os primeiros escritos, how do we know it's not a Sunday Sabbath issue? como é que a gente sabe que não é um problema que é em relação a sábado e domingo? She was very specific that the sin of Babylon for that, I would say, dispensation was primarily slavery. Eu diria que está bem claro, citando que o problema dessa dispensação tem a ver com The sin of Babylon, of o that pecado- dispensation, was slavery. o pecado de Babilônia nessa dispensação seria a escravidão. Is it spiritual gifts? When Tess goes... Oh yeah, I always say Serían los early writings espirituales. because that's the only book we have in Portuguese and Okay, Spanish. but I But it's think- from spiritual gifts. Yeah, it's included. But I'll say spiritual gifts. Yeah. Então, you're right. isso está escrito em dons espirituais, mas no português seria traduzido no livro Primeiros Escritos. So if you go through the chapter titles of spiritual gifts and you list them, Então, se nós olharmos para os títulos dos capítulos do livro Dons Espirituais, ou Primeiros Escritos, and they
parallel fairly perfectly with the chapter titles of Great Controversy, Eles têm um paralelo perfeito com os capítulos do Grande Conflito, except when you get to the Sunday law in the Great Controversy, exceto quando a gente fala da lei dominical, chega ao assunto da lei dominical no Grande Conflito. in spiritual gifts, Ellen White says Em dons espirituais, a irmã White diz that the issue is not Sunday but slavery. que o problema não é o domingo, mas a escravidão. And so when she talks about the sins of Babylon in the Great Controversy, Então, quando ela fala dos pecados da Babilônia no Grande Conflito, it's the Sunday law. tem a ver com a lei dominical, But when she talks about the sins of Babylon in spiritual gifts, mas quando ela fala dos pecados da Babilônia no livro Dons Espirituais, She ou says Primeiros Escritos, the issue is slavery. ela diz que o problema é a escravidão. And it was slavery that was displeasing to God in this time, E era a escravidão que não era do agrado de Deus nesse tempo. just as it was forced Sunday worship that would have been displeasing to him in the Great Controversy time. Da mesma forma que forçar a adoração do domingo seria do desagrado de Deus também no Grande Conflito. So we've got this waymark here then. Então nós temos esse marco aqui. So this would be the shut door, Então isso seria o fechamento da porta, 1861. 1861. So my brother, what happened in 1861? Irmão, o que acontece em 1861? Comienza la guerra civil The Civil War starts. y la hermana White compara la guerra civil con las 7 plagas. And Sister White compares the Civil War with the 7 plagues. Do you have a reference for that? Você tem uma referência para isso? Creo que era capítulo 61 de Primeros Escritos, pero no recuerdo la página. I think it would be chapter 61 of early writings, but he doesn't remember the page. Okay. Okay, very good. So the Civil War started in 1861. Então, a Guerra Civil começou em 1861. And so that would be the time of Jacob's trouble Isso seria o tempo de angústia de Jacó and the 7 last plagues. e as 7 últimas pragas. So it's not how we ordinarily envision the plagues. Então, não é a forma ordinária que a gente visualiza as pragas. If you read through them in Revelation 16, is it? Se nós lemos sobre isso em Apocalipse 16, It talks about 15, Revelation 15. 15. Yeah, apologies. Revelation 15. Apocalipse 15. It talks about things like hail from the sky. Fala de coisas como o orvalho. Não. The stones from A saraiva caindo do céu. and the rivers turning to blood. E o rio virando sangue. So we wouldn't think of those things so much as a civil war. Então nós não pensaríamos tanto nessas coisas como uma guerra civil. So things didn't quite look the way we expected. Então as coisas não se pareciam com aquilo que nós esperávamos. There is one thought though. Existe um pensamento, Seeing as this is a line of failure, sendo que isso é a linha de falha. Jesus knew he wasn't coming back here. Jesus sabia que ele não iria voltar aqui. So at what point events changed because of that? Então, em que ponto os eventos mudam por causa disso? I don't know. Eu não sei. But for example, Mas, por exemplo, in the quote we read last week, numa das citações que nós lemos a semana passada, from when Jesus stands up and leaves the sanctuary, de quando Jesus se levanta e sai do santuário, which would be 1861, que seria 1861, he changes his attire and takes his seat upon a cloud. e ele muda as suas vestes e se senta sobre uma nuvem, That's depicted here. que está desenhado aqui. And Ellen White said, if you remember, it would be a number of days. E se vocês lembrarem, Ellen White menciona que seria um número de dias. So this is obviously 2 years. Seria 2 anos. And so I'm not sure if it was meant to be 2 years if Jesus did return. Então, eu não sou certo se deveria ser 2 anos e Jesus deveria retornar. Perhaps it was just meant to be a number of days, I'm not sure.
Ou talvez era suposto ser só alguns dias. But the Civil War was an awful time. Mas a Guerra Civil foi um período de tempo terrível. I think it actually lasted until 1865. E eu creio que tenha durado até 1865. So 1863 would be the midpoint of the Civil War. Então, 1863 seria o ponto do meio da Guerra Civil. So whichever way you look at it, Então, de que qualquer forma que você olhar para isso, the Civil War, these atrocities ended up being prolonged essas atrocidades se prolongaram because Jesus didn't come. porque Jesus não voltou. Prolonged by another 2 years. E foi prolongado outros 2 anos. In the American Civil War, Na Guerra Civil Americana, there was 620,000 casualties. 620,000. havia 620 mil casualidades ou mortos. 620 mil. Be in English, Early Writings, chapter 65. I think that is the quote. Então, corrigindo, a citação seria Primeiros Escritos, It's in the chapter 65. capítulo 65. And I don't know if we can see in the quote that she is comparing by the context the 7 plagues with the civil war. I think that we can assume that by the context. E eu creio que, pelo contexto, nós poderíamos dizer que a irmã White está comparando as 7 pragas com a Guerra Civil. She is talking in that chapter about the sin of Babylon. Ela fala nesse capítulo sobre os pecados de Babilônia. In the page 275.2, Que seria a página 275.2. So should I change this 61 to 65? yes. Então, capítulo 65 de Primeiros Escritos, página 275.2. Okay, thank you. You're welcome. So there was 620,000 casualties, Então, havia 620 mil mortos. and if you account for the difference in population size today, E se nós fizermos a contagem da diferença de população nos nossos dias, if you calculate the percentage of population, se nós calcularmos a porcentagem de população, 620,000 in that day 620 mil naquele tempo, would equate to 6 million Americans today. seriam 6 milhões de americanos hoje. So you can imagine today if there was a civil war in America, Então imagina se houvesse uma guerra civil hoje na América, 6 million Americans died. That's no small event. iriam morrer 6 milhões de americanos, então não seria um evento pequeno. Even the original number, 620,000, Mesmo esse número original, que é os 620 mil, if you add all the US wars together, se nós juntarmos todas as guerras americanas, Vietnam, Iraq, etc., do Vietnã, do Iraque, it's about the same number. seria mais ou menos o mesmo número. So the Civil War claimed the same amount of lives Então, a guerra civil tem o mesmo número de vida, as all the other American mo- wars added up. de mortos, com todas as outras guerras civis americanas, as guerras americanas juntas. And we talk about plagues, and you think of disease. Então, nós falamos de pragas e nós pensamos em doenças. And actually, most casualties and deaths in the Civil War were the result of non-combat related disease. E, na verdade, a causa disso na Guerra Civil era doenças não combatíveis. So they weren't the killed by combat being is- shot. Então, eles morriam por serem atirados. So they were not killed by being shot, but By the diseases that were okay. rife in the My camps. bad.
Então eles não morriam por ser atirados, mas morriam pelas doenças. So for every 3 soldiers that were killed in battle, Então por cada 3 soldados que morriam na guerra, 5 more died of disease. 5 mais morriam por causa de doença. So it really was an awful time. Então, de fato, foi um tempo terrível. So just a thought, Então, só um pensamento. as we line upon line the time of trouble, Ao alinharmos linha sobre linha esse tempo de angústia, that would be this waymark here. seria esse marco aqui. So if we put a couple more lines in here, Então, se nós colocarmos um pouco mais de linhas aqui, at the end of ancient Israel, no final de Israel antigo, this would be AD 70, isso seria o ano 70 depois de Cristo. and I'm fairly confident that would be Patmos. E eu estou confiante que seria Patmos. Ellen White says Jesus came a second time to earth. Ela diz que Jesus veio a segunda vez à Terra. For the priests, Para os sacerdotes, this would be 2019 isso seria 2019 until 2021. até 2021. So my thought is Então, o meu pensamento é that the actual events of these time periods que os eventos desse período de tempo seem quite vastly different. parecem bem diferentes. Considering we're in our time of trouble now, Considerando que nós estamos agora no nosso tempo de angústia, as far as I'm concerned, it looks nothing like the Civil War to me. isso não se compara à guerra civil. If I'm honest, life has just carried on as normal for me. E se eu for sincero, para mim a vida continuou de forma normal. We have the shaking with FFA, Nós tivemos a sacudidura com o FFA, but the only persecution that's coming to this movement mas a única perseguição que entrou nesse movimento is from FFA. é do FFA. And if I'm really honest, E se eu realmente quiser ser honesto, the speakers there only seem to be targeting elders Tess and Parminda. os palestrantes parecem ter como objetivo apenas atacar o ancião Parminda e a anciã Tess. So, from 2019, elders Tess and Parminda have been in Africa, Então, desde 2019, o ancião Parminda e a anciã Tess têm estado na África. and FFA have been. FFA will be going to America soon as well. Africa. E a, Did I say FF, Africa, if I said that. e a FFA estará indo para a África também em breve. So let's face it, the role that FFA play now would be the foolish. Então, o papel atualmente do FFA seria do tolo, Foolish virgins as virgens tolas, that had no oil in their lamp at que midnight. estavam sem óleo nas suas lâmpadas. But in Daniel 12, Mas em Daniel 12, it doesn't talk about the foolish and the wise. não fala das tolas e sábias, Daniel 12 talks about the wicked and the wise. fala do ímpio e do sábio. So the foolish are referred to as wicked in Daniel 12. Então, o tolo a que a gente se refere em Daniel 12 seria o ímpio. And in the Great Controversy, E no grande conflito, Ellen White says a irmã White diz that the wicked pursue the righteous in the time of Jacob's trouble. que o ímpio iria perseguir o justo no tempo de angústia de Jacó. So the only application I can try to make of that quote Então, a única aplicação que eu consigo fazer dessa citação is that that's FFA pursuing elders Tess and Parminda, really. é que isso seria o FFA perseguindo o ancião Parminda e a anciã Tess. I mean, I understand it's the whole movement and all of the teachers, etc. Eu entendo ser o movimento como um todo e todos os professores. I don't watch Jeff, but as far as I know, elders Tess and Parminda are the only ones he mentions by name. Eu não assisto às pregações do ancião Jeff, mas pelo que eu sei, ele só menciona o nome do ancião Parminda e da anciã Tess.
So it's important for us all to realize Então é importante para que a gente se dê conta that once we go to the Levites que afterwards, que uma vez que a gente vai para os levitas, who's going to be persecuted then? quem vai ser perseguido então? We will be. Nós seremos perseguidos. So the wicked, Então o ímpio, which will probably be those Adventists which, while we're trying to teach the message, ou os ímpios que serão esses adventistas enquanto nós estamos tentando ensinar a mensagem, they've already decided to oppose it. eles já decidiram se opor a essa mensagem. And some of those guys will be clever, Alguns dessas pessoas serão espertas, theologians and pastors, etc. pastores, teólogos. They will be the ones that are persecuting us because we're standing up and teaching their flock. Eles serão quem vai se levantar contra nós porque nós estaremos ensinando o seu rebanho. And this is your last chance really to learn this material well enough E essa é a última oportunidade de aprender bem sobre esse material, so that when you're standing up there you can answer questions and so forth. para que quando a gente estiver em pé diante dessa situação, nós conseguimos responder as perguntas. God will bring the answers to your mind. Deus vai trazer as respostas à sua mente. Of that I'm sure. Disso eu tenho certeza. I have experienced that several times. Eu já experimentei isso várias vezes. I don't have the best mind or the best memory, Eu não tenho a melhor memória ou a melhor mente, but literally when you're on the spot and your mind goes blank, mas uma vez que você está num determinado lugar e a sua mente bloqueia, but the answer does come to your mind. a resposta vem à mente. But you have to put the answer in there first. Mas você precisa colocar a resposta na mente primeiro. That verse says that the Lord will bring to remembrance these things. Tem um verso que diz que o Senhor trará à lembrança todas essas coisas. Remember, oh dear, sorry. Remembrance means that it's already in there, E lembrar significa que isso já está na memória. and Ou trazer a lembrança the Lord will significa que bring já it está na up out of memória. your memory. E Ele vai tirar isso da sua mente ou da So sua you memória. have to put all these things into your mind first. Então, primeiro precisamos colocar todas essas coisas em mente. Sorry, did you have something? You Você had your queria hand up. comentar algo? 2021, né? 2021. Não sabemos a data, mas é evangelismo público, então. We don't know the date, but we will start public evangelism. A partir de Not public evangelism. Não existe ainda evangelismo público. Who do we go to at Panium? Para quem é que nós vamos em Pânio? não é evangelismo, para a igreja. So, correcting not Levitas, não é? public evangelism, but going to the church, to the Levites. Nós vamos começar a ir à igreja? Do we start going to the church? I don't know. Porque eles assim, se nós não formos Eu à não igreja, sei. eles não nos conhecem. Because if we don't go to the church, they won't know us. I don't know. O que é que irá acontecer? I don't know. Então, eu não sei, I'm not sure. não estou certo. If there's something which arouses their curiosity where they start coming to us, Talvez exista algo que vai despertar a curiosidade dos levitas, eles vêm até nós. or if we just realize that the time is at hand because of our lines, Ou a gente dá conta que o tempo está às portas por causa das linhas. and we initiate it and go to them. E nós iniciamos esse trabalho e vamos até os levitas. Or it may be both. Ou talvez ambos. The only model I can think, we have several models. Existem vários modelos. In Noah's Ark, the animals were called by an angel to board the ark. Na Arca de Noé, os animais foram chamados pelo o anjo. At the end of ancient Israel, E no final de Israel Antigo, at the time of the disciples, no tempo dos discípulos, it was just a topical issue. era apenas um problema, um assunto problemático. That Jesus had just been crucified, Que Jesus tinha sido crucificado and things like the graves were opened, e coisas como as tumbas haviam sido abertas. and when he arose, they arose. E quando Jesus ressuscitou, eles também ressuscitaram. And people speaking in tongues and so forth. E as pessoas falavam em línguas.
So I think they could preach the message with power even if they initiated it. E então eu creio que eles conseguiam pregar a mensagem com poder, ainda que eles tivessem iniciado esse trabalho. But either way, Mas de qualquer forma, if some of us are invited to speak, se alguns de nós forem convidados a falar, I would think it would still be apt for others to visit their local church. eu acho que Appropriate. seria apropriado ainda que as pessoas visitassem as suas igrejas locais, But I guess we'll wait and see. mas eu creio que a gente vai esperar para ver. Yes? Eu acho que a gente nunca teve um modelo que nos ensinou que temos que parar de ir nas igrejas. I don't think we have a model that has taught us that we need to stop going to the churches. Que a gente nunca teve um modelo desses. E a gente parou de ir na igreja por circunstâncias ou por opiniões pessoais. We stopped going to the churches because of circumstances or personal opinions. Mas se você olha as linhas de Cristo, mileritas, etc., eles nunca pararam de se congregar nas suas igrejas para levar a mensagem. But if you look at the line of Christ or the Millerites, they never stopped congregating or going to congregation Para pregar a mensagem. to preach the message. So here we were going to the church to draw out priests. Então aqui nós estamos indo para a igreja para trazer os sacerdotes. And there we'll be going to the churches to draw out Levites. Depois nós estaremos indo para a igreja para trazer os levitas. So didn't we stop going to the churches here? Então será que nós não paramos de ir para as igrejas aqui? Não. Eu não creio. What happens if you bring a Levite in here? O que acontece se você traz um levita aqui? Não Ninguém- sei. You're going to tell them 3E. That goes at the Sunday law now. You're going to say 3E, the empowerments of the third Oh. angel. Você vai então dizer para esse levita que o fortalecimento do terceiro anjo, That goes at the Sunday law now, but I'm not too sure. que isso agora é na lei dominical, Let me just check the videos. mas eu não estou certo, me deixa ver os vídeos. Basically, what I'm trying to say is Basicamente o que eu estou tentando dizer é, nobody comes in this period. ninguém entra nesse período. Levites don't come in that period. Os levitas não entram nesse período. So there is nothing wrong with if you still go to church and Então- you have some people that are interested. Não existe nada de errado se você ainda continua indo na igreja ou você sabe pessoas que têm interesse na mensagem. Your personal circumstances are yours, As suas circunstâncias pessoais são suas, but the line shows that no one comes in this time. mas a linha mostra que ninguém entra nesse tempo. No priests, because their shut door has already passed, Nenhum sacerdote, porque a sua porta da graça já fechou, and no Levites, e nenhum levita, because we start there at 2021. porque nós apenas começamos em 2021. What's the reason we've always given that we don't go to the Levites until here, Qual é a razão que nós damos ao dizer que nós não vamos aos levitas até esse ponto and the world until here? e o mundo até aqui? Do you know? Não temos uma mensagem para dar? We would do more damage to them. Porque nós causaríamos mais dano para essas pessoas. Years ago we used to think we're hidden. Anos atrás nós costumávamos achar que nós éramos os pagãos, Because if we went to que nós estávamos escondidos, filho. the world with these amazing truths, they'd just persecute us. Porque se nós fôssemos para o mundo com essas verdades maravilhosas, eles iriam nos perseguir. Because they'd be so offended by the 25-20 E eles estariam ofendidos com os 25-20, that that they would persecute us. que eles iriam nos perseguir. But actually, I think we found out under the Midnight Cry message Mas eu creio que a gente descobriu com a mensagem do clamor da meia-noite that our perspective is so wrong que a nossa perspectiva está completamente that errada, we would only confuse them and damage them. que nós apenas iríamos confundi-los e causar mais dano. So we're being kept from them so we don't hurt them with things like Fox News Então nós fomos guardados dessas pessoas ou escondidos porque nós vemos coisas como a Fox News and any kind of right-wing perspective that we had.
ou por causa de qualquer perspectiva de extrema direita que nós tínhamos. And I think also in the line of the end of ancient Israel, E eu creio que também na linha de Israel antigo, didn't they, after the cross, didn't they take a breather será que depois da cruz eles também não tomaram um tempo until they could figure out their message as well? até eles poderem entender a sua própria mensagem? They were in the upper room. Eles estavam na... Como é que é o upper room? The upstairs room Is a specific name? Estavam no cenáculo. from the first floor. Obrigado. And the road to Emmaus, etc. E o caminho de Emaús. Emmaus. Emaús. So I think we do have to take some time to figure out our message. Então eu creio que a gente precisa tomar algum tempo para entender a nossa mensagem. Basically, the disciples were figuring out why Jesus was crucified Basicamente, os discípulos estavam tentando entender por que Jesus tinha sido crucificado. and what they had misunderstood about Jesus' message. E o que eles tinham, o que eles não tinham compreendido sobre a mensagem de Jesus. But looking at the time of Jacob's trouble, Mas olhando para o tempo de angústia de Jacó, I think we've put in the record that climate change could have something to do with our time. eu creio que nós já colocamos no recorde que as mudanças climáticas já têm alguma coisa a ver com o nosso tempo. You know, and the next time of trouble in each fractal. E cada tempo de angústia nos próximos fractais. And 29 was quite a turning point for climate change. E 2019 foi um ponto de virada para as mudanças climáticas. And measles. E sarampo. I remember reading something about measles in 2019. Eu lembro de ler algo sobre sarampo em 2019. You know, probably it was the biggest outbreak somewhere. Can anyone help me? Eu acho que foi o maior surto em algum lugar, não lembro. Alguém lembra? Was it the Nos biggest Estados outbreak Unidos? in the USA? Foi o maior surto nos Estados Unidos de sarampo. Was it since 1996 or some kind of waymark like that? Será que isso vem desde 1996? Alguém sabe? Anyway, I won't guess, but then you do have the four winds loosed here. Depois aqui nós temos os 4 ventos sendo libertos, We had a few. soltos. We had a few elements listed here, but I've wiped them out now. Nós tínhamos alguns elementos listados aqui, mas eu apaguei isso. And so we haven't placed Iran as Islam, as fulfilling the role of Islam yet. Ainda não listamos o Irã como cumprindo o papel do Islã. And I say yet, but we may never, I'm not sure. Eu digo ainda, mas talvez a gente nunca vai mencionar o Irã como cumprindo o papel do Islã. But it's just interesting to note that the activities of Iran, the hostile activities of Iran did start here in 2019. Mas é interessante a gente ver que essas atividades do Irã começaram aqui em 2019, After a very long period of peace. depois de um longo período de paz. I know, 2010, 2012 was a tumultuous time with Iran. Eu sei que 2010, 2012, around that time. eu sei que 2010 e 2012 houve um tumulto nesse tempo com o Irã. But that Iran. wasn't because they were bombing things and sending cruise missiles to Saudi. Mas It wasn't because. Mas isso não foi porque eles estavam enviando mísseis ou bombas para a Arábia Saudita. There wasn't any military hostility in those times. Não houve nenhum ataque militar nesse tempo. There was just tension over their nuclear program. Eu creio que apenas houve tensão sobre o programa nuclear. But military hostilities began here with Iran Mas a hostilidade militar começou aqui com o Irã, in 2019. em 2019. But if you look at this time of Jacob's trouble, Mas se olharmos para esse tempo da angústia de Jacó, AD 70 looks much worse than what's happening to us today, obviously. o ano 70, AD 70? o ano 70 depois de Cristo parece muito pior com o que nós vemos hoje. You read about Ellen White's account of the siege of Jerusalem. Se vocês lerem a conta que Ellen White faz sobre o cerco de Jerusalém And the destruction of Jerusalem. e a destruição de Jerusalém,
I mean, they were eating their children, is that right? Eles estavam comendo os seus filhos. I mean, the starvation and the disease was just awful. A fome e as doenças eram terríveis. You can see how AD 70 would be akin to the American Civil War. E nós vemos como esse ano 70 depois de Cristo seria semelhante à Guerra Civil na América. And then by the time we get to Patmos, John's boiled in oil or something, isn't it? E depois, uma vez chegado a Patmos, João é colocado no caldeirão. John doesn't die, Ele não morre, so he represents the 144,000. então ele representa os 144 mil. And then he saw Jesus coming in vision. E aí ele vê Jesus vindo em visão. So John is a type of the 144,000. Então João seria um tipo dos 144 mil. And so it's no coincidence. Então isso não é uma coincidência But he wrote the last book of the Bible. que ele escreveu o último livro da Bíblia. Something I really like. Algo que eu gosto muito. What number book is the book of Daniel in the Old Testament? No Velho Testamento, que número é o livro de Daniel? Does anybody know? 27. 27. And which number book is Revelation? 27. E o livro de Apocalipse também é o número 27. So we keep seeing the number 27 coming up. Então o número 27 sempre é mencionado. Acts 27:27, for example. Por exemplo, Atos 27:27. Okay, any thoughts on that? Alguém tem um pensamento em relação a isso? On the time of Jacob's trouble? Sobre o tempo de angústia de Jacó? Or this line here? Ou essa linha? Uma coisa mais. Encontré outra citação sobre as pragas cayendo na Guerra Civil. So he found another quote about the plagues and being the civil war. No inglês, Testimonios para a Igreja 264.1. In English it would be Testimonies for the Church 264.1, volume 1. volume 1. E agora, eu tenho este pensamento. A Guerra Civil ali apresentou as pragas. So there we see that the civil war shows us the plagues. E nós não vemos as pragas literais que estão cayendo, segundo nós vemos no Apocalipse. And we don't see the literal plagues falling as we see in Revelation. O sea, de una manera literal, como que los ríos convirtiéndose en sangre. Or like a literal way where the rivers turn into blood. Então, para nossa história, como se cumpriria então o assunto das pragas? So in our time, how would this topic about plagues be fulfilled? Porque ya nosotros tenemos que a lei dominical o decreto dominical no es un asunto literal. Because we already know that the Sunday law is not a literal subject. Agora nós podemos assumir então pela essa história que nossa história das pragas tampoco van a ser uma coisa literal. So by that history, we can see that the plagues in our time won't be something literal. So I tend to agree with you. Então eu tenho tendência a concordar com você. For example, Por exemplo, the river Euphrates drying up. o rio Eufrates se secando. We say that is symbolic. Nós dizemos que isso foi simbólico. And so it doesn't seem right to me Então não me parece certo to say that some plagues are literal and some are symbolic. dizer que algumas pragas são literais e algumas são simbólicas. So I think, for example, Então eu creio que, por exemplo, perhaps the rivers of blood just represent warfare. os rios de sangue apenas representariam guerra. So yeah, I don't think we've taught much on it that I'm aware of. Então eu não creio que a gente tenha ensinado muito sobre isso, que eu saiba. But I think the 7 last plagues are just symbolic. Mas eu creio que as 7 últimas pragas são simbólicas. Então, nessa história vão haver pessoas que já fechou sua graça para eles e ainda eles vão estar esperando a Jesus. So in this history, we will have people that their
closed door has been shut, E, and they aí, are still going to be waiting for Christ. e eles ainda acham que eles estão bem porque não estão vendo essas coisas acontecer literalmente. And they still will think that they are okay because they won't see these things happen literally. Então, isso agrega ainda mais dificuldade tanto para os salvos como para os perdidos, So that brings even more difficulties for the saved and for the lost para identificar-se, eu estou salvo ou eu estou perdido. to identify if they are saved or lost. That's very true, isn't it? So Verdade. Adventists, they won't see a Sunday law. Então os adventistas não vão ver uma lei dominical, They won't see any literal plagues. não vão ver pragas literais. So even by the time we get well into the time of Jacob's trouble, Então, ainda quando nós entramos profundamente nesse tempo de angústia de Jacó, they'll think we're not even at the Sunday law yet. eles vão achar nós ainda não estamos nem na lei dominical. It reminds me a little bit of the Jews today. Me lembra um pouco dos judeus hoje em dia, They're still waiting for their Messiah to que come. ainda estão esperando, aguardando que o seu Messias retorne. You know, they've missed it by 2,000 years, Eles já perderam isso 2000 anos, but because they, misunderstand the waymarks, mas porque eles não compreendiam os marcos, they're still waiting now. eles ainda continuam esperando. So another thought, Então, mais um pensamento. while 70 AD and the Civil War were terrible times, Enquanto o ano 70 e a Guerra Civil foram tempos terríveis, and I'm saying 2019 and 2020 seem just fine to me, eu diria que 2019 e 2020 parecem anos tranquilos. that's not actually the time of Jacob's trouble. Não seria atualmente o tempo de angústia de Jacó. So when we do get to Daniel 12:1, Mas quando nós chegamos a Daniel 12:1, I am expecting it to be as bad as the other models that we have. eu creio que vai ser tão terrível como os outros modelos que nós temos. Was there anything else? Mais alguma coisa? See the under 1850 you've got a cup. Ali onde você colocou 1850, você colocou um copo. What's that? You explaining the cup. Eu não ouvi você explicar sobre o copo. So when my brother was explaining what the Sunday law is in 1850, Quando o irmão estava explicando o que era a lei dominical em 1850, Ellen White says she doesn't mention the Sunday Sabbath issue. Ellen White não menciona esse problema de sábado e domingo. She says the sins of Babylon, Ela diz que os pecados de Babilônia, she says their cup is full o seu copo está cheio with the sin of slavery com o pecado da escravidão and making merchandise of men's souls. e vendendo pessoas. So it's just meant to show the cup is full with the sins of Babylon. Então o copo é só para explicar que os seus pecados, os pecados de Babilônia estavam cheios. So anything else? Mais alguma coisa? Okay, I think we're going to close there then. Vamos então terminar por aqui. Let's say a prayer. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for line upon line nós te agradecemos por linha sobre linha and for showing us the end from the beginning. e por nos mostrar o fim desde o princípio. We pray you'll help us make good use of this time now. Eu oro para que o Senhor nos ajude a usar bem esse tempo que temos. This is our final opportunity to study this message É a nossa última oportunidade de estudar essa mensagem before we face the Levites antes de termos que encarar os levitas and those that will oppose us. e aqueles que vão se opor contra nós. We thank you, Father, in Jesus' name. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amen. Amém.